Eu Quero um País que Não Está no Retrato é um projeto que pretende revisitar, reler alguns fatos da nossa história, da história brasileira, e apresentar alguns personagens que foram esquecidos e marginalizados pela história tida como oficial. Para isso, contaremos em todos os enredos com a presença de um profissional da história, de um historiador. Em História para Ninar Gente Grande, teremos a participação do professor do NEAD da UESP, o professor Pablo Carvalho. A palavra é sua, professor Pablo. A historiografia, que é o estudo da história, ela tem participado de um movimento recente, cada vez mais atuante, de ressignificação, no processo de revisão de alguns aspectos historicizantes, e principalmente alguns critérios de análise da própria história. Esse movimento, que é universal, tem adentrado cada vez mais de forma territorial e local no Brasil. Ele tende a fazer uma série de perguntas, mas principalmente entender essa história sobre um outro ponto de vista. Primeiro, problematizar quem construiu essa história, quem foram os agentes por trás da construção dessa história, quem eles ousavam colocar dentro dessa história como protagonistas e para quem essa história se endereçava. Quando a gente faz uma revisão desses aspectos historicizantes, entendendo a história do Brasil e todo o processo envolto na construção da história do Brasil, a gente percebe que os construtores dessa história seguiam sempre um padrão ou um modelo hegemônico. Sempre era um homem, em sua qualidade branco, europeu, envolto naquela sociedade patriarcal. E dentro dessa história de construção, dessa história nacional, você tendia a relegar ou excluir uma série de outros grupos, que eram a maioria do país, no entanto acabavam minorizados por esse discurso. Então, esse movimento recente, da própria historiografia, de maneira interdisciplinar, e de outros agentes atualmente, que tendem a fazer e a participar das instituições, sejam elas instituições oficiais, culturais, acadêmicas, tem trabalhado de forma bastante pedagógica na inserção do que a gente convencionou-se a chamar de entender o avesso da história, aquela história que não era contada, mas principalmente pautados em dois pontos. O primeiro deles é entender esse levantamento de memória a partir da própria experiência desses sujeitos, desses novos agentes, que não são novos, mas dentro da própria construção historiográfica, dentro da própria tradição de escrita, de documentação, eles são recentes, que seriam os homens, escravizados, quilombolas, afrodescendentes, mulheres, indígenas e homossexuais. E principalmente entender esses indivíduos, esses sujeitos, a história, o protagonismo desses sujeitos, a partir das suas próprias experiências, não mais pautados sobre um modelo hegemônico, que entra num outro ponto, que é fazer esse levantamento de memória, para a partir daí proporcionar uma ressignificação, ou entender, ou dar mais visibilidade desses aspectos historicizantes, embasados numa ideia que não seja padronizada, ou então uma ideia que não seja também tão genérica. Em que sentido? É você pensar, por exemplo, que antes da abolição, antes de 1888, o 13 de maio, toda a população negra nacional, toda a população afrodescendente ou africana presente no Brasil, ela tendia a ser escravizada. E nesse sentido você acaba suprimindo ou até esquecendo os movimentos de resistência no Brasil, que sempre fizeram parte e pautaram a história do Brasil. Desde lá, um pouco depois do 1500, a segunda metade do século XVI, e toda a história nacional ela foi feita de manifestações, de movimentos sociais. No entanto, esses movimentos sempre suprimidos por esse discurso oficial e geralmente tendidos à ideia de ser relegados ao esquecimento. Então, todo esse movimento histórico, social, atual, ele faz parte desse modelo de ressignificação e de dar o que a gente chama de lugar de fala a esses agentes construtores da história nacional, que durante muito tempo foram numa tentativa até de aculturação, de apagamento do seu protagonismo e da sua história dentro do aspecto nacional. E é interessante pensar que essa resistência
na própria história, que fez parte da história do Brasil, desses grupos minoritários, ela não se deu somente na forma de resistência de preservação física, né, da própria vida, contra o extermínio, contra a violência e o mandonismo, que foi fruto principalmente dos aspectos de escravidão, mas também uma resistência cultural, uma resistência linguística, uma resistência das próprias tradições desses grupos que se preservaram ao longo do tempo, a manutenção dessas tradições, né, para que não houvesse uma aculturação ou o próprio apagamento. E esse aspecto de resistência, ele vai se modificando, não só nessa visão do entendimento do discurso, mas principalmente se pautando pela forma documental. Você pensar de que forma didática ou pedagógica você vai tratar determinados episódios nacionais, eles também têm sido fruto desse revisionismo. Os quilombos, que são um exemplo máximo de resistência negra durante esse período, eles devem ser entendidos no aspecto de história nacional como guerras tão importantes como foi, no caso, a Guerra do Paraguai. Porque esses quilombos, que eram essas fortalezas e que duraram muito tempo na história do Brasil, né, e que reuniram uma população muito grande, eles foram verdadeiras guerras e verdadeiros conflitos. E dentro desse aspecto dos quilombos ainda há a ideia também de interpretação de protagonismos. Um exemplo é a Dandara dos Palmares, que durante muito tempo não foi enxergada como uma liderança importante dentro do Quilombo dos Palmares, que foi um dos maiores quilombos do século XVII, localizado ali na Serra da Barriga, antiga capitania de Pernambuco, hoje atual território de Alagoas. E Dandara desenvolveu uma liderança dentro daquele quilombo que ia contra, né, a própria posição da mulher dentro de uma sociedade colonial naquela época. E dentro daquele espaço, né, de resistência, né, daquela fortaleza, Dandara foi uma líder, né, que assumiu uma posição de frente no embate contra os senhores de escravos, que nas tentativas de destruição do Quilombo dos Palmares. Né. Então, durante muito tempo, a própria posição de Dandara, com protagonismo feminino, ficou à sombra da liderança de Zumbi, né, dentro daquele modelo de resistência do século XVII. Um outro aspecto importante é entendermos o papel de algumas instituições nesse processo de resistência, principalmente ali desde o século XVII, XVIII, né, mais fortemente no século XIX. Você vai ter a imprensa como um papel de dimensão nacional sobre os acontecimentos. No século XIX, com a impulsão dos movimentos abolicionistas distribuídos em âmbito nacional, a imprensa ela vai ter um papel de criar uma rede, né? Uma rede de informação. O que fez, por exemplo, com que o movimento abolicionista chegasse até regiões como no Norte, como no Nordeste, impulsionados por essa mobilização, né? Por essa rede, e fizesse com que episódios e acontecimentos, né, passassem a ser enxergados também, e dar essa dimensão de resistência nacional. Você tem o que a historiografia trouxe à tona, saber de movimentos que aconteceram na região norte, por exemplo, do Amazonas, movimentos de resistência no século XIX, para acabar com a escravidão, de indivíduos particulares que organizaram motins. Você tem casos no Piauí, por exemplo, da própria ideia da documentação, em que ela vai impulsionar esse descobrimento de personagens, né, como o caso da Esperança Garcia, no Piauí. E como ela, vários outros, né, devem acontecer. O caso mais notório talvez seja, talvez o mais reconfigurado na atualidade, né, no sentido de se criar espaços voltados para a memória daquele sujeito, como também criar dias especiais de homenagem àquele indivíduo e à própria documentação. É o caso do Dragão do Mar, Chico da Matilde, né? Francisco José do Nascimento, que foi uma liderança responsável pelo fim da escravidão na província do Ceará, 4 anos antes do 1888, né? Na província de Aracati, na região do Acarape, ali no Ceará. Você vai ter uma mobilização de jangadeiros liderados por essa figura, partícipe ali da sociedade, né, um trabalhador, e que vai impulsionar a legislação com que o Estado promova a abolição
4 anos antes do 1888, né, do celebrado e do comemorado 1888. Então essa pauta contemporânea de ressignificar ou dar voz a esses indivíduos que historicamente não foram silenciados por algum discurso opressor, é um movimento que veio para ficar, que vai se intensificar cada vez mais, e cabe à sociedade, nas suas instituições políticas, civis, a garantia dos direitos fundamentais. E acredito que um desses direitos fundamentais a qualquer indivíduo é o conhecimento sobre a sua história. Eu acredito que saber a verdade sobre a sua história é a garantia para que eventos cíclicos não se repitam, né, e para que de fato você tenha um respaldo, uma igualdade de direito para toda a sociedade.